Olá, esse é o programa OAB Nacional, uma produção e realização da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro das novidades da advocacia e dos últimos acontecimentos do Judiciário. Fique com a gente, já estamos no ar. Eu começo o programa de hoje com a participação do presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, na cerimônia de posse da ministra Carmen Lúcia como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. A sessão solene também marcou a posse do ministro Nunes Marques como vice-presidente da Corte. O início de um novo biênio no TSE é sempre um momento importante para a continuidade e defesa de nossa democracia. Confiamos na ministra Carmen Lúcia, que agora assume a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, para conduzir as eleições deste ano e enfrentar os desafios que virão. Oriunda da advocacia, a ministra Carmen Lúcia prestou diversas contribuições para o fortalecimento da profissão, tendo sido sensível às causas da classe, às quais dispensou prestígio e atenção desde o primeiro dia de investidura no cargo de ministra do Supremo Tribunal Federal. Destaco aqui sua participação na Comissão de Estudos Constitucionais da Ordem dos Advogados do Brasil, cujo trabalho ainda hoje pauta nossa atuação junto aos três poderes. Nós nos orgulhamos, ministra, sobretudo pela sua liderança em prol da igualdade de gênero e no combate a todas as formas de violência, seja física, psicológica ou política contra as mulheres. Afinal, essa é uma pauta apoiada com vigor pela Ordem dos Advogados do Brasil. Nós estamos empenhados, neste momento, inclusive, na elaboração de um protocolo de enfrentamento à violência contra as mulheres advogadas, por meio de um grupo de trabalho que opera sobre sua inspiração, ministra Carmen Lúcia. É uma honra ser presidente da OAB Nacional nessa ocasião em que a Justiça, a advocacia, renova seu compromisso com a defesa da justiça eleitoral e de um pleito limpo e justo, de acordo com a Constituição e as leis. Continuaremos parceiros do Tribunal Superior Eleitoral nas iniciativas de defesa da democracia, como as campanhas para a disseminação de informações corretas sobre a eleição. Estaremos lado a lado com o TSE no combate às tentativas de desacreditar o sistema eleitoral com base em dados falsos e teorias conspiratórias sem fundamento na realidade. Desejamos também muito sucesso ao ministro Cássio Nunes Marques, que assume a vice-presidência do tribunal. Ele, assim como a ministra Carmen, ocupou cargos de relevância dentro da estrutura da Ordem dos Advogados do Brasil. Sua última passagem pela OAB foi como conselheiro federal, antes de ocupar por mais de 10 anos uma das vagas do 5º Constitucional destinadas à advocacia no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O que distingue esse momento da história de todos os outros é o ódio e a violência, agora utilizados como instrumentos por antidemocratas para garrotear as liberdades, contaminar escolhas e aproveitar-se do medo como vírus a adoecer pela desconfiança as relações de cidadãs e cidadãos. Assim, o dono do vírus produz o próprio ganho político, econômico, financeiro, social e agora quer também o eleitoral. O algoritmo do ódio, invisível e presente, senta-se à mesa de todos. É preciso ter em mente que ódio e violência não são gratuitos. Instigados por mentiras e vilanias, reproduzem-se e esses ódios parecem intransponíveis. Não são. Contra o vírus da mentira, há o remédio eficaz da liberdade de informação séria e responsável. A raiva desumana que se dissemina, produzindo guerras entre pessoas e entre nações, tem preço. E o preço pago por ceder ao medo e aos ódios é a nossa liberdade mesma. O fermento do ódio ao outro é o medo. Propaga-se a inaceitação da diferença, que pode enriquecer a vida, mas que se divulga como se fosse uma afronta a ser diferente. Prega-se falsa unanimidade em bolhas, como se fosse igualdade. Não é. As mentiras que nas redes sociais se maquinam, alimentando indústria e enricando seus donos, não substituem a vida
mas dificulta a ação responsável das pessoas. A mentira é um insulto à dignidade do ser humano, um obstáculo para o exercício pleno das liberdades. Um dos desafios contemporâneos e que ocupa parte da ação da justiça em geral e da justiça eleitoral no Brasil especificamente, para que não prospere, a mentira espalhada pelo poderoso ecossistema digital das plataformas é um desaforo tirânico contra a integridade das democracias. Ainda durante seu discurso, Simonetti destacou a importância da sustentação oral como um direito fundamental da advocacia e do cidadão que recorre ao judiciário. Tenho orgulho da histórica atuação da OAB em defesa da Constituição, da democracia, dos direitos humanos, do direito de defesa, do habeas corpus, das liberdades individuais e do crescimento econômico. O papel da ordem, maior instituição civil do Brasil, é defender os interesses da advocacia e o respeito à nossa Constituição. Por esse motivo, não apoiamos nenhum governo ou candidato, tampouco fazemos oposição. Nas eleições, nossa missão é lutar pelos direitos de todos os advogados e advogadas, de todos os partidos e defender os interesses da cidadania. Nenhum advogado ou advogada, sobretudo os eleitoralistas, podem ser confundidos com seus clientes ou ter subtraído os direitos de audiência e de sustentação oral. O início deste novo ciclo da Justiça Eleitoral é, portanto, uma ocasião oportuna para, mais uma vez, exaltar os direitos e garantias individuais e as prerrogativas da advocacia, que existem para beneficiar o cidadão e efetivar o texto constitucional. Esperamos da Justiça Eleitoral, bem como de todos os órgãos judiciais, de todos os ramos da Justiça, respeito e atenção às prerrogativas das advogadas e dos advogados brasileiros. Nossa atividade não pode ser criminalizada em nenhuma hipótese. Somos milhares de profissionais a batalhar diariamente pelos direitos de nossos representados, sendo eles pessoas físicas ou jurídicas. E estamos unidos na defesa de nossas prerrogativas, como o direito de realizar a sustentação oral de forma presencial. A sustentação oral é por si o sustentáculo maior do devido processo legal, um instrumento que fortalece o contraditório e a ampla defesa. É por isso que a exposição da defesa oral precisa de sincronicidade. A comunicação face a face, olho a olho, é o meio que transmite com mais eficácia as dores e aflições dos cidadãos. Senhoras e senhores, reforço a confiança da OAB na capacidade da ministra Carmen Lúcia de enfrentar e superar todos os desafios do porvir. Uma análise dos dados colhidos no primeiro estudo demográfico da advocacia brasileira revelou um panorama significativo sobre a composição e pluralidade da profissão no Brasil. Acompanhe os detalhes. Segundo a pesquisa do Perfil ADV, os resultados indicam avanços na democratização do acesso ao campo profissional, o que se reflete no alto número de jovens e nas baixas médias de tempo de inscrição na OAB, especialmente entre mulheres e negros. Apesar da maior representatividade de pretos e pardos na população, o gap de escolaridade por cor ou raça no Brasil ainda persiste, mesmo com os avanços promovidos por políticas inclusivas, como a lei de cotas. Esse cenário de desigualdade se impõe também para o direito como campo profissional no país. Nesse sentido, importa observar que entre os advogados e advogadas no Brasil, a concentração de brancos é significativamente maior entre os que têm 60 anos ou mais e, concomitantemente, entre os que têm mais tempo de inscrição na OAB. O fato de pretos e pardos estarem mais presentes nas faixas etárias mais jovens e entre os inscritos há menos tempo na OAB pode indicar um incremento na democratização do acesso aos cursos de direito no país, do ponto de vista do enfrentamento à desigualdade racial. O estudo revela ainda que 4% dos profissionais possuem algum tipo de deficiência. Esse número tem variações pouco expressivas por estratos sociodemográficos, exceto pela idade. Entre os que possuem algum tipo de deficiência, as físicas e sensoriais são predominantes. Ao todo, 34% necessitam de recursos de acessibilidade ou adaptação razoável. Vários aspectos trazidos pela pesquisa nos deram realmente a convicção de que o sistema OAB está correto na política de combate, por exemplo, das faculdades de direito que funcionam sem a devida qualidade do ensino jurídico. 1/3
das faculdades de Direito, dos cursos de Direito, já são comprovadamente, dito isso pelo próprio MEC, ineficazes, não têm a qualidade necessária para fins de apresentar um curso de Direito decente. E essa falta de qualidade acaba despejando no mercado profissionais que têm muita dificuldade no início da profissão. A prova disso é muitas vezes a insatisfação com a sua profissão. A prova disso é a baixa remuneração, especialmente no início dela, em que nós vimos, né, que 33% da advocacia recebe menos de 2 salários mínimos. Isso traz para nós realmente a convicção de que esse combate ao estelionato educacional praticado no ensino jurídico brasileiro há de seguir como missão da ordem esse combate a esse estelionato educacional. O outro ponto é a valorização da advocacia. Nós precisamos e muito seguir nessa luta em prol dos honorários advocatícios. Essa luta em prol dos honorários advocatícios que se dá através da vitória conquistada no STJ, na Corte Especial, para garantir a aplicação do que diz o artigo 85 do CPC, para garantir remuneração digna à advocacia, a luta pela remuneração em dia em prol da advocacia dativa e também a importância da aprovação de um PLC que tramita no Congresso Nacional, que é o PLC 80, que busca garantir a presença da advocacia nas mediações realizadas dentro do sistema de justiça. Hoje os sejustes estão realizando mediações sem a presença do advogado, excluindo o advogado do mercado de trabalho, o que acaba gerando prejuízo à profissão e também ao próprio cidadão que não recebe a devida assistência jurídica. Então são situações que nós analisamos e precisamos cada vez mais estarmos focados nessa valorização profissional. E um outro foco também, obviamente, é a luta pelas prerrogativas, uma luta constante do sistema OAB, e a principal delas que se dá hoje na luta pela preservação da sustentação oral, da importância do uso da palavra pela advocacia, porque essa valorização profissional é que dá condições do advogado ser melhor remunerado, né, ter condições de se apresentar à sociedade como aquele que luta pelos direitos de cada cidadão, de cada cidadã brasileira. Não perca tempo e conheça agora mesmo a pluralidade da advocacia brasileira e todos os dados colhidos no perfil ADV disponíveis em oab.org.br. O Conselho Federal da OAB protocolou uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, contestando dispositivos da Lei Estadual 6.646 de 2023 do Amazonas, que regulamenta as custas judiciais no Estado. A petição inicial argumenta que diversos artigos da legislação violam princípios constitucionais e impõem barreiras ao acesso à justiça. Acompanhe na entrevista. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Amazonas, junto com o Conselho Federal, para combater a Lei Estadual do Amazonas, que aumentou a custa de modo excessivo, ajuizou ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Não podemos deixar passar uma lei que desestimule, de qualquer forma, o ajuizamento de qualquer ação. A inafastabilidade da jurisdição é uma questão constitucional e é um direito de todo cidadão e de todo advogado. Vamos combater para fortalecer a sociedade e a advocacia amazonense. Qualquer lei que cria custas ou aumente de forma excessiva desestimula o acesso de todo cidadão à justiça. Por isso, nós ajuizamos ação direta de inconstitucionalidade para combater qualquer tipo de violação ao direito do cidadão ao acesso à justiça. O nosso próximo passo é acompanhar a ação junto com a ministra Carmen Lúcia. Vamos pedir uma audiência e levar a argumentação da advocacia amazonense. Nesse sentido, estaremos acompanhando a ação, a sua tramitação e todos os passos no Supremo Tribunal Federal. Vamos até o fim. Temos certeza que o Supremo Tribunal Federal declarará a inconstitucionalidade da lei estadual do aumento de custas. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência com mais OAB Nacional. Eu te espero.
Voltamos. Obrigada pela sua companhia. Vitória da advocacia. A Comissão de Segurança Pública e Combate Organizado da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei de medidas de proteção a advogadas e advogados que sofrerem agressões durante o exercício da profissão. Confira. Estivemos acompanhando a votação e aprovação na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados do projeto de lei que cria medidas protetivas para a segurança ao exercício da advocacia. Nos deparamos com casos de agressões e até assassinatos de advogados e advogadas no exercício profissional nos últimos anos. E isso precisa parar. E estas medidas protetivas que constam nesse projeto de lei, uma proposta da Ordem dos Advogados do Brasil, que foi aprovada pelo Conselho Pleno, busca justamente garantir que o advogado, quando ameaçado no exercício profissional, ele possa requerer e ter agilidade na prestação de uma segurança, de medidas protetivas para que ele consiga seguir exercendo a sua profissão com a devida segurança, seja proteção policial, seja afastamento daqueles que pretendem ameaçar o exercício profissional da sua residência ou do seu escritório, justamente para que ele possa exercer com tranquilidade a advocacia. A advocacia é um munus público e, além da independência, além das prerrogativas, é importante que o advogado se sinta seguro para defender o direito de cada cidadão e de cada cidadã. O próximo passo agora é assegurar a aprovação na CCJ da Câmara e depois nós iremos ao Senado para também, conquistando esta aprovação, requerer a sanção presidencial e colocar em vigor esta importante legislação que certamente vai trazer mais segurança para o exercício da advocacia em nosso país. O Conselho Nacional do Ministério Público aprovou a abertura de processo administrativo disciplinar contra o promotor de justiça, Francisco de Assis Santiago, que fez comentários ofensivos e desrespeitosos em relação a uma advogada durante sessão do Tribunal do Júri. Acompanhe. Constate-se a presença de indício de suficiência de autoria e materialidade que o promotor de justiça Francisco de Assis Santiago teria violado deveres funcionais em relação às seguintes condutas, todas ocorridas durante os debates na sessão plenária daquele dia. Fato 1. O reclamado sugeriu que a advogada Sara Kinete Pironi faria um striptease no plenário do júri. Fato 2. O reclamado adjetivou a advogada Sara Pironi como sendo uma galinha garnizé. E fato 3. O reclamado afirmou que a advogada Sara Pironi se comportava de forma histérica. Como se percebe, o comportamento reclamado, acima descrito, vai de encontro ao arquétipo que se espera de um membro do Ministério Público, cujo desempenho das funções ministeriais deve ser exercido com serenidade, educação e sobriedade. Não obstante as justificativas apresentadas pelo promotor de justiça, as suas manifestações dirigidas a advogados têm cunho ofensivo, desbordando para ofensas incompatíveis com a dignidade do cargo que ocupa e resultando em violação aos deveres funcionais. Note-se que o reclamado se referia a advogada com a utilização de termos impróprios, ofensivos e sem qualquer pertinência com a discussão fática e jurídica objeto do julgamento. Então não tinha qualquer relação com os fatos ali discutidos naquele momento no Tribunal do Júri. Dentro do debate jurídico, é absolutamente normal a exteriorização de insatisfação em relação à atuação das partes ou de seus procuradores. É decorrência da liberdade de expressão e da própria independência funcional o direito dos membros de legitimamente defender suas convicções e posicionamentos jurídicos. E isso, senhoras e senhores conselheiros, se eleva ainda mais a um espaço ainda maior no Tribunal do Júri. Nós sabemos que o júri há discussões acaloradas em que muitas vezes se entende no contexto ali uma alteração na forma de se falar entre advogados, membros do Ministério Público e até magistrados. E aqui sigo, com algumas ponderações que não vou poupá-los de ler, mas sigo dizendo aqui. Vale recordar que o Código de Ética do Ministério Público Brasileiro estabelece o dever de uso de uma linguagem polida e respeitosa por parte dos membros do Ministério Público. E mais, preceitua que o membro do Ministério Público agirá com cortesia na relação com advogados e todos aqueles com os quais se relaciona institucionalmente. Pela própria atuação do CNMP, essas questões estão vindo à tona. Muitas outras questões que poderiam ter acontecido não vêm mais acontecendo graças a essa atuação, instauração de processos administrativos disciplinares sobre práticas que não são práticas condizentes com a urbanidade do Ministério, do membro do Ministério Público, assim como
se imagina que uma prática que não condiga com a urbanidade de um membro da advocacia também seja representada perante a Ordem dos Advogados do Brasil e que o advogado ou advogada seja devidamente representada na sua entidade, né? É óbvio que no caso aqui que está sob análise não é o comportamento da advogada e sim o comportamento do ilustre membro do Ministério Público, razão pela qual a Ordem manifesta aqui o seu acompanhamento, né, por parte desse órgão sobre essa investigação e saúda aí o relator pela instauração do PAD, repito, por conta da utilização de palavras que ferem o decoro e a dignidade do Ministério Público. A OAB Nacional participou da cerimônia de abertura do 6º Encontro Regional da Jovem Advocacia do Nordeste, realizado em São Luís. O evento reuniu conhecimento jurídico, networking e oportunidades para os participantes. Vamos ver. A ESA Nacional propiciou 10 mil bolsas de pós-graduação em prática da advocacia trabalhista e previdenciária, justamente para que a jovem advocacia possa ter condições de se qualificar e suprir a eventual deficiência do ensino jurídico. Aqui vamos tratar sobre empreendedorismo jurídico, planejamento de carreira, prerrogativas, direito e inteligência artificial, precificação de honorários, estratégia processual, que são obstáculos que não são exclusivos dos jovens advogados e das jovens advogadas. São obstáculos de todos os profissionais que exercem a profissão. Mas, para aqueles que estão iniciando a profissão, e eu tive a honra de ser presidente da minha seccional em Santa Catarina, e lá era muito comum que os jovens advogados, muito na ansiedade de iniciar e de conseguirem se estabelecer na profissão, sempre pedem sugestões de como se colocar na profissão, como atingir a fama, como conseguir clientes. E a sugestão que nós mais damos, além de estudar, é que cada um escolha aquilo que o satisfaz. Porque a partir do momento que cada um recebe a sua credencial, a advocacia passa a fazer parte da sua vida. Você, muitas vezes, está mais dentro do seu escritório, mais exercendo a sua profissão do que os seus familiares. Então, fazer aquilo que você ama, aquilo que te motiva a despertar pela manhã e ir para o seu escritório é imprescindível. E a partir do momento em que você está fazendo o que gosta, e você começa também, muitas vezes, a resolver o problema do seu cliente, resolver o problema do seu colega de profissão, da sociedade, resolver o problema das pessoas, você está fazendo aquilo que gosta e fazendo a diferença na vida das pessoas. E aí você já atingiu o sucesso. O sucesso é isso, é fazer o que gostamos e fazer a diferença na vida das pessoas. E isso nos motiva a estar aqui, isso nos motiva a estar com a jovem advocacia, sabedores de que nós exercemos uma profissão que não é uma profissão de certezas. A advocacia é uma profissão de esperanças. É uma profissão em que nós precisamos sempre levar aquele que nos procura uma esperança, uma saída para que ele possa encontrar, enfim, a solução para o seu problema. Poderia falar aqui de estrutura, de trabalho, Ivaldo, de prerrogativas, de tudo que já fizemos. Mas eu vou falar de sonho. O sonho que tivemos a audácia de sonhar. Sei que permeia o coração de todos vocês uma ansiedade muito grande. O receio do futuro. Também já passei por isso. A cada desafio, uma nova experiência, um novo receio de algo novo que se avizinha. Vivenciei e vivo isso. Vivo porque todos sabem que iniciei na advocacia, vindo de famílias simples, sem raízes no poder judiciário ou na advocacia. E vivo todos os dias, porque compartilho com vocês, cada jovem advogado, cada jovem advogada, esse mesmo sentimento todos os dias. O apoio à jovem advocacia, por muitas vezes, é incompreendido. Mas eu sei o que é isso. E defendo por identificação, por compreender cada desafio, cada dificuldade que um jovem simples do interior tem para construir
uma carreira profissional da advocacia. Eu vivo esse mesmo sentimento com vocês. É por isso que no Maranhão, a Jovem Advocacia tem certificado digital, tem Jus Brasil, tem Advisor, tem cursos de iniciação, mentorias, pós-graduações gratuitas, ensaio fotográfico, escritórios compartilhados, salas, sites gratuitos, eventos de esporte e lazer, o Conexão Jovem, que conecta toda a jovem advocacia com oportunidades de trabalho e escritórios de advocacia e tantos outros benefícios oferecidos pela OAB, CAAMA e a nossa escola. Mudando de assunto, a ESA Nacional realizou o debate ao vivo no canal do YouTube. E dessa vez o tema tratou dos desafios atuais do direito civil contemporâneo, com a participação do advogado e doutor em Direito Civil pela USP, Flávio Tartucci. Nos últimos anos, nós tivemos, sem dúvida alguma, transformações importantes no campo do direito civil e transformações de digamos assim, um choque de visões diferentes no campo do direito obrigacional / contratual. Isso porque, e é comum em início de século, né, ou até início de séculos, né, a humanidade e, sobretudo aqui no nosso país também, a realidade social, jurídico e até político brasileira, é comum, em início de século, a sociedade se enamorar por teses libertárias, né, ou teses liberais. Isso aconteceu, né? Isso é sempre comum naquele movimento pendular da história, né? Eu até gosto de usar uma expressão em alemão, que é Zeitgeist, né, o fantasma do tempo, né, o espírito do tempo, melhor traduzindo, né? E aqui no Brasil não foi diferente, né, porque nós tivemos, em 2019, a edição de uma medida provisória com uma feição muito, digamos assim, libertária, que foi a medida provisória 881, né, conhecida como MP da Liberdade Econômica. Ela surge no Ministério da Economia, já era prevista essa MP, né, com o objetivo de diminuir a intervenção do Estado e a intervenção também do Judiciário, né, nas relações contratuais e obrigacionais. E, no primeiro momento, o objetivo dessa MP era uma intervenção, digamos assim, aguda, e uma intervenção que envolveria qualquer tipo de relação contratual. Lembro que na conversão dessa MP em lei, chegou-se a cogitar até a alteração de artigos do Código de Defesa do Consumidor, né? O que não acabou vingando, né? Na verdade, o que aconteceu é que, na conversão da MP 881 na Lei da Liberdade Econômica, claro, né, cada um tem uma visão diferente, né, eu vou dizer aí do meu ponto de vista, né, aquilo que eu vi, ou as minhas experiências dessa conversão, a MP 881 ela acabou sendo muito controlada. Por quê? Porque os civilistas acabaram, é verdade, naquele momento até de uma forma desordenada, os civilistas acabaram atuando no Congresso Nacional para fazer alguns controles dessa lei. O programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro das informações da advocacia e do judiciário, além de acompanhar entrevistas especiais, matérias exclusivas e muito mais. Eu sou Mariana Xavier e agradeço a sua companhia. Te espero na semana que vem. Até lá!